Olá, galera. Hoje estamos recebendo aqui Felipe Spina. Um grande prazer, meu amigo Felipe. Prazer é todo meu, estou muito feliz de receber vocês aqui, né, na sua casa de vocês. É uma honra. Eu queria conhecer, né? Já tinha vindo no fórum ano Legal. passado e estou muito feliz, né, de estar podendo compartilhar aqui com vocês. Seja Legal. bem-vindo, cara. Prazer ter você com a gente. A Mais gente uma está. vez, né? É isso aí. A gente está no Lições de Gigante, que a gente traz grandes gigantes aqui da gestão empresarial para como empreendedores também e como pessoas que contribuem para o desenvolvimento das empresas do nosso país. Então, um prazer tê-lo aqui. Hoje o Felipe é autor de 4 livros, ele estava me falando aqui antes que é autor de 4 livros, e o último que eu li é esse aqui, o Account Based Marketing, Orquestração, que eu li em um dia. Eu estava na casa de praia e li num dia, tanto o livro é bom, a gente aprende muito, né, para que a gente possa trazer para dentro da nossa realidade. E a BM é Account Based Marketing. Eu começo justamente com essa pergunta, meu amigo Felipe. O que é Account Based Marketing? Boa, vamos lá. Então, eu acho que esse tema, né, eu venho trabalhando ele desde 2017, né? Tava na RD Station, né, que também é uma das referências em crescimento, em marketing. E eu senti falta que as empresas não tinham metodologia para vender para grandes contas. Tava muito no formato de pessoas preencherem formulários, cair no processo de venda ou naquela prospecção ativa. E o marketing baseado em contas, que é a tradução, né, do account-based marketing, é basicamente da gente planejar aquelas contas que a gente gostaria de trabalhar, né? Como eu falei no livro, você deve ter visto, né, essa parte. O, o termo veio de uma mulher, né? Aham. E antes disso ele chamava que era contas diamante, que é aquela que eu ia tratar com maior valor. Então, o que eram Carinho as contas? especial, né? É, especial. Então, ele pegava as contas diamantes, que seriam as contas que trariam maior receita para a companhia. Entendi. Então, ele falou assim: vou trabalhar essas contas com maior personalização, com maior detalhe. Dentro daquele princípio do 80-20, mais ou menos, né? Exatamente, do 20% dos Pareto. clientes trazem 80% da tua receita. E principalmente, né, esses clientes, né, que iam trazer essa receita, eles iam trabalhar com uma forma muito mais de carteira, né, de estar mais próximo. Então ele separou e falou assim, cara, isso aqui a gente vai fazer uma estratégia de conta, saber as pessoas ali dentro, do que fazer prospecção fria, de sair disparando e-mail. Cold Então, call e cold tal. call, isso aí acabou não fazendo. Então ele falou assim, vou pensar nessas contas, vou trabalhar elas de uma forma, Legal. né, de estratégia dentro dela, trabalhar mais, envolver mais pessoas do time, porque vendas é segurança. A pessoa do outro lado tem que estar confortável, falando assim, cara, realmente é uma gestão de confiança Uhum. dos Aham. dois lados Relacionamentos, e né? relacionamento e está segura do outro lado. Ninguém vai comprar um produto, uma consultoria, um software se não está seguro do outro lado, né? Será que Principalmente meu uma venda time complexa, né? principalmente em vendas complexas, né? Passando por várias pessoas. Eu quero vender para Nestlé. Quem passa por um comitê de compras lá dentro? Quem são os Vários stakeholders? influenciadores. Os influenciadores, stakeholders, Todos os pontos, os contatos que você o tem. stopper, aquela pessoa que vai travar o É. processo. Então, você Gatekeeper. nomeando esses stakeholders e a gente trabalhar no processo de conquista Legal. deles. Você falando isso Bacana. me lembra uma propaganda old school mesmo, da Volkswagen, que ela falava assim: você conhece, você confia, né? Uhum. Então a gente conhece, a gente confia, né? Quando a gente conhece, então assim, não dá para você querer vender para uma grande conta e chegar lá no primeiro dia e vender, né? Quantos contatos, Felipe, mais ou menos são necessários para que você conquiste uma conta diamante, uma grande conta? Boa. Geralmente a gente mapeou, a gente está com 130 clientes hoje, a Maestro, né? A Legal. gente mapeou mais ou menos assim uma jornada, falando com algumas pessoas, dá 9 pessoas em média para fechar uma venda. Mas teve casos que a gente, de um cliente nosso que falou com 34, Pô, mas a média é 9. legal. 9 pessoas. 9 pessoas você falando dentro de uma empresa. Então não adianta o cara que vai focar numa pessoa só e quantas vezes você tá lá com uma pessoa e a pessoa sai da empresa. É verdade. Você está negociando e aquele e-mail E muitas voltou. vezes o decisor final nem é ele, né? Nem é essa Exato, pessoa. exatamente. E principalmente quanto maior a empresa, ela precisa de uma governança
E se ela tem um capital aberto, ela não decide sozinha. Ela não pode, por compliance, por todas as Isso. questões. Ah, mas Legal. eu conheço o presidente, eu conheço o dono. Uhum. Não é assim que funciona, né? Principalmente o dono, às vezes, nem é um decisor da empresa. Sim. Porque será que é ele que vai tocar a solução? Aham. Ele pode ser uma pessoa, beleza, toca aí com o meu time, alguma coisa, mas o mais importante que a gente vê em empresas grandes é que você tem que criar um comitê de compras, falar com muito mais pessoas, envolver mais pessoas no processo, que isso vai ajudando o seu Até para a relacionamento. plataforma ganhar força na implementação e na utilização, né? Isso. Eu acho que você falou Usabilidade. uma palavra muito importante que a gente utiliza lá dentro, que é a entregabilidade. Vamos supor, Gomes de Mato vendendo para uma empresa, uma escola, né, uma escola que a pessoa possa, né, trabalhar toda a estratégia. E aí, como que a Gomes de Matos aumenta a entregabilidade lá dentro, Exato. falando com mais pessoas lá dentro, quem são as pessoas chaves, quem são os influenciadores do processo, quem que vai tocar a solução. Então, quanto mais a gente criar pontos de contato lá dentro, mais a gente conquista Boa. e cria esse relacionamento. Agora que a gente já sabe o que é ABM, vou dar um passo para trás, né? Conta um pouquinho da tua trajetória. Como é que foi essa trajetória até se tornar referência em ABM aqui no Brasil? Boa, boa. Bom, eu venho trabalhando desde 2003, né? Eu trabalho com internet desde 2003. Inclusive, eu sou formado em web design, né? Você é de São Paulo mesmo, São Felipe? Paulo, São Paulo. Capital, eu me formei em web design, né, na faculdade Oswaldo Cruz. Foi a primeira turma de web design, então eu fazia HTML, código, site, naquela época Legal. que nem todo mundo É. fazia site para que site, né? Hoje todo mundo compra digital, mas naquela época era muito mais, né? E eu tive a visão, falei, isso aqui um Vai dia vai bombar. ser É o futuro, né? todo mundo vai utilizar a internet para se comunicar, para fazer coisas. E eu acho que cada vez mais é necessário, e agora com o IA, né, muito mais. Então eu vivi essa fase, né? Então eu comecei a fazer site, né? Então eu trabalhei em algumas agências, alguns clientes, e aí eu fui para a Austrália em 2008 para estudar inglês. Eu tinha dinheiro para ficar uma semana só. Minha história, eu vendi um Ford Ka que eu tinha, vendi um Ford Ka e fiquei dinheiro para ficar uma semana. O Ford Ka, eu fui consultor da Ford, É. e eu acho que era aquele modelo antigo. É parecia Baratinho, o baratinho. baratinha, sabe? É, Aquele ovinho, é, aquele ovo, oval. os mecânicos chamavam ele lá na Ford, Felipe, de Luiza, viu? Por quê? Por quê? Porque de frente ele parecia a Luiza Brunet, né? Mas de costa ele parecia a Luiza Erundina. Era muito estranho Mas eu gostava daquele carro. Aquele carro lá tem história, né? Tem uma história importante. Tem um apego emocional, Tem né? um apego emocional aí. Aí eu vendi ele e no segundo dia eu arrumei emprego num bar lá. Não era o trabalho que eu queria, não era o meu trabalho, mas aquilo me sustentou para ficar um ano pagando minhas contas de Ah, legal. inglês e lá. Sabe fazer uns drinks, então. Não, eu pegava copo, eu recolhia os copos da festa, mas era uma coisa, né? Era temporário. Sabia que Claro, aquilo não ia claro. ser. E o grande era só objetivo era aprender inglês, né? aprender inglês, né? Uma convivência, Outra cultura, né? experiência internacional, né? Então acho que Legal. isso para todo mundo é importante. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei na Asus, que o produto principal era a placa-mãe, né? No Brasil não tinha celular, não tinha, Eu lembro. ainda estava no começo, placa-mãe era o produto principal. Todo mundo falava placa-mãe da Asus. E aí eu traduzia os produtos, aí comecei a trabalhar mais com marketing digital, que aí a gente fazia e-mail, Google Ads, fazia muito estratégia, né, para atingir o varejo e também consumidor final, né? Toda a estratégia de marca também. Uhum. E aí comecei a trabalhar, e aí o Facebook, né, tava vindo forte, saindo a galera saindo do Orkut, e aí eu lancei meu primeiro livro, que foi o Facebook Marketing. Foi o livro Massa. que eu mais vendi em toda a minha... Caraca. Vendia mesmo? 30, 40 livros por dia e nem Porra. tem impresso. Era PDF mesmo na Loucuração. época. Foi por causa do timing. Eu acho que o grande segredo, eu não tenho como explicar, Momento foi, certo. foi o momento certo, o timing. Porque todo mundo saía do Facebook. Como é que eu faço uma fanpage, faço ads no Facebook? Isso em 2011. Se eu lançasse hoje, não ia vender o mesmo tema, né? Então acho que foi super legal. E isso foi um trampolim depois. Aí eu fui trabalhar com algumas marcas no Facebook. Aí eu lancei meu segundo livro também, que não vendeu tanto quanto o outro. Mas aí eu caí na Resultados Digitais, né? Então Legal, lá na na RD, que chamava Resultados Digitais, depois virou RD Station. Então, 10 anos atrás, isso que é interessante, né? E aí a gente construiu toda a equipe lá, Massa. foi meu MBA RD, porque, nossa, eu entrei lá, não tinha 100 funcionários, quando saí tinha 700. E... Já trabalhava ABM lá? Não, então, aí o ABM chegou em 2017. A gente
queria vender o RD Station para empresas Grandes maiores, contas. para grandes Legal, contas. legal. Felipe, aqui no nosso podcast, Lições Gigantes, nós temos grandes empresários, Uhum, grandes executivos, mas também temos pequenos empreendedores. uhum. A ABM funciona para pequena empresa? Funciona. Pro pequeno que quer vender pro grande. Isso. Exatamente. A gente criou até um manifesto sobre isso, né? A gente veio lançando que hoje a gente vê empresas pequenas trabalhando um modelo de negócio vendendo para grandes empresas. Então hoje o ABM é acessível para pequenos empreendedores ou para uma empresa no estágio inicial, uma empresa que está enxuta. A gente tem casos de uso de pessoas que vendem até buffet corporativo Legal. para grandes empresas, plataformas, assim, startup no estágio super inicial, validando o modelo dela de estratégia de Legal. go-to-market em grandes Bacana. Quais empresas. são as principais diferenças entre o marketing tradicional e o ABM? Legal. Acho que o marketing tradicional, ele é baseado muito num funil, ou basicamente de awareness, toda aquisição. O ABM a gente escolhe para quem que a gente vai trabalhar, né? Então, Tá. praticamente, eu vou trabalhar nessas contas, eu quero vender para Vivo, para Nestlé, para Ambev, né? Então, eu quero vender para Uma venda Ford. intencional, Eu né? vou basicamente jogar todo, não vou desperdiçar dinheiro ou tempo com Legal. contas que estão fora do meu perfil de cliente, né? Então, eu acho que tudo que você gasta energia naquilo faz com que você aumente a sua entregabilidade. E uma coisa que eu gosto de falar é que em casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Eu também faço ABM para vender ABM. Legal. Então, tem o nosso Pareto, o nosso 80-20, 20% dos nossos clientes são contas grandes, Sim. que a Aham. gente usamos o próprio produto, que é o Maestro, para chegar nessas Legal. contas grandes. Fala um Legal. pouquinho do Maestro pra gente. Boa. O Maestro é um software, né, de orquestração, né? Que acontece? Então, o ABM, ele precisa saber quem está fazendo cada ação, preciso criar pontos de contato, o que eu vou fazer de estratégia. Então, o Maestro ajuda a orquestrar e organizar esse processo. Então, putz, eu sei quantas empresas eu estou trabalhando, quem são as pessoas principais, e lá eu vou saber todo o planejamento de conta, né? A gente chama de Legal. account planning, que eu estou trabalhando nesses contatos. Então, ele ajuda a facilitar essa orquestração, né? Quem está fazendo o quê, quais são os pontos de contato, se eu vou mandar um e-mail, falar no LinkedIn, o evento que eu vou fazer, então quais empresas eu vou convidar para um evento. Então posso trabalhar diversas estratégias ali dentro e acompanhar a temperatura dela, quais estão fechando, Bacana. e principalmente não só para aquisição de novos clientes. Tá. O ABM não é só para aquisição de novos clientes. Upsell também. É para upsell, expansão que a gente chama, que é você pegar a carteira de clientes e oferecer um novo produto Legal. ou aumentar a receita a partir da base para você manter o cliente com experiências no LTV. Nesse Pro- processo de escalar vendas, Felipe, escalar vendas B2B, né? Quais são os maiores erros que você vê empresas cometendo que a própria metodologia ABM pode ajudar? Olha, eu vejo que o pessoal quer vender para todo mundo, né? Eu acho que tá numa fase que todo mundo faz, vou sair disparando e-mail, pega uma lista, faz muita coisa, e eu acho que isso uma energia enorme, que às vezes a pessoa não tá preparado, não tá na Tá no jornada, momento. e o bom do ABM é que você escolhe essas empresas e começa a trabalhar, e tudo que você ganha foco, você acaba virando um especialista, você acaba ganhando energia, relacionamento. Eu gosto de uma frase do Pagoto, que é meu amigo, você conhece ele, Sim. que ele fala, o Pagoto fala sempre assim: vendas complexas não é o que nem como, é quando. Boa. Porque se eu entregar valor, igual o Alguma Globo hora de vai Mato, vai acontecer, ser meu né? cliente. Show. Vou continuar entregando valor, sabe? A pessoa vai vendo. Os caras vão falar assim, cara, é tão irresistível porque o cara tá se dedicando, ele conhece o negócio. Cada vez mais, hoje, o que falta nas empresas é ter profundidade. Tá muito com inteligência artificial, as pessoas fazendo coisas frias, mensagem Artificiais, né? genérica, não entende no negócio dele como é que você vai fazer a gestão, né? Quanto mais a gente se tornar especialista do cliente ou entender de negócio dele, ele vai olhar e falar assim, cara, eu tô com um parceiro aqui estratégico para a gente poder criar um projeto, né, virar referência, como a- criar um case, né? Eu acho que é bom para os dois lados, né? Então, até essa frase, né? Se o cliente tem o sucesso, é o nosso sucesso, é, exatamente para a gente montar tudo isso. exatamente, desde 95 a gente usa isso, Felipe. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Porque se ele tem sucesso, a gente tem sucesso. Então, Exato. antes do nosso interesse, aí é o que o Dudu diz, né? Antes de ser interessante, tem que ser interessante para o cliente, né? A gente tem Exatamente. que agregar valor para esse cliente. E essa pergunta que eu queria te fazer. No teu livro,
que você fala justamente sobre a importância dessa orquestração que você acabou de explicar, né? E eu queria saber como alinhar, porque é uma dúvida que sempre a galera tem entre alinhar marketing, vendas e CS, e Customer Success. Service. É Aham. isso. Boa, essa é uma pergunta maravilhosa, né? Porque sempre em todas as empresas, né, aquele cobertor curto. Ah, marketing que já gera lead ruim, ah, vendas que é ineficiente. Isso. E eu acho que o ABM ele acaba virando uma squad, né, juntando todo mundo pra gente focar naquelas coisas. O sentido de dono, ownership, né, da gente participar do processo, faz com que a gente ajude a ganhar energia. Ah, Pô, se o marketing fala que não é problema dele e vendas não é, cada um fica um negócio solto. Então eu sei a conta, eu sei o processo, eu sei toda a ajuda disso, né? Então qual o envolvimento de cada um? Então quando o papel do maestro, que eu sempre falo, é o maestro não toca nenhum instrumento, mas ele aham. rege uma orquestra. Ele sabe o que o Eduardo tá fazendo, o Dudu tá fazendo, então cada um tem Um uma papel importante, partitura, né? um playbook que ele está executando uma determinada tarefa. Então ele ajuda a organizar esse processo, né? Então eu acho que Boa. esse alinhamento marketing, vendas, briga, isso acontece em todas as empresas. Aham. Mas quando você está focado nessa conta e precisa executar, e cada um sabe o que precisa ser feito, eu preciso de marketing para fazer, eu vou fazer um workshop para o cliente tal, que é especial para ele, pegando todas as dores, eu preciso de ajuda na divulgação, que traga o RSVP aqui, que convide cada um, que vendas apresente tal coisa. Então, cada um vai fazer uma execução. Então, tá organizado isso, se organiza dentro do maestro, ele sabe que tem que fazer isso, e aí você dá essa tarefa como feita, e aí fica o processo. Eu acho que o mais importante para vendas e Legal, tudo que eu vivi de RD é processo. legal. Vendas é processo. Legal. E eu acho que também um ponto que você tocou aí nessa orquestração que é muito interessante é que o maestro, em uma sinfônica ou numa filarmônica, normalmente ele coordena tudo e cada um dá o seu melhor, mas também ele percebe quem está fora do tom, né? Quem não está entregando para o resultado Exatamente. final daquela bela sinfonia, né? Exato, porque senão não termina um concerto, né? Acho que É, cada um tem que ter treino, né? Não adianta só a gente montar o negócio e ficar desorganizado. Ah, chega o final do mês, o que que eu faço? Vou mandar, disparar o WhatsApp, vou perguntar. Então, A basicamente, Maestro, ela tem toda a jornada online ali de relacionamento também com as grandes contas, né? Mas eu entendo também que o ABM, ele tem uma parte que você pode e deve fazer offline, né? Eu vejo o ABM ali como uma estratégia omnichannel, né? Você tem, perfeito. eu quero uma grande conta. Cara, eu vou me relacionar com o cara no LinkedIn, eu vou mandar um artigo para ele, vou mandar um e-book nosso, vou mandar um e-mail, vou convidar ele para um evento, vou convidar ele para um podcast, né? Uhum. Então, fala um pouquinho sobre essas estratégias offline também, Felipe, que tu vê Não, eu sendo acho que é interessante. super importante, né? A gente vê casos de uso. Ontem, na palestra que eu fiz aqui, eu mostrei alguns cases dos clientes que é muito legal de encantar. A gente tem 4 agrupamentos na Maestro, né? 4 categorias, na verdade, né? Então, de relacionamento, atenção, autoridade e encantamento. Né? São essas 4 categorias. Então, por exemplo, de encantamento, eu poderia enviar um Uber para a pessoa vir na minha reunião, né? Fazer coisas aham, interessantes, assim, nesses aspectos, né? Com um podcast aqui, é, ser trabalhado, mostrar autoridade, pô, vou apresentar um relatório da indústria para mostrar para ele os números, como que ele está em benchmark perto de outros clientes, né? Então, eu começar essa entrega de valor é a parte mais importante que a gente olha, né? E um fator que eu acho que não poderia deixar de existir é a personalização, né? Boa. A personalização vem também é o terceiro livro, né, o meu, que eu falo, quem fala com todos não fala com ninguém, é, né? Foi a ideia que eu falei que não adianta, se a gente quer melhorar a nossa taxa de conversão, se a gente quer fazer entrega de valor, a gente tem que personalizar. E cada um tem um comportamento diferente, né? No ABM sempre a gente fala que começa personalizando para a pessoa, depois para a empresa. Sempre a gente vai falar com pessoas. é. Sempre a gente vai entender o gosto, né? Por exemplo, o Eduardo gosta do Ayrton Senna, meu pai também gostava muito do Uhum. Ayrton Senna, né? Então você consegue conversar com as pessoas de uma forma melhor. Você chama muito mais atenção quando você Uhum, fala um assunto que a pessoa gosta. São os com interesses são certeza. os mesmos, né? E é muito melhor. E é É, aí que sai os negócios. Por quê? Não adianta a pessoa falar só dela. Você vai no encontro e vai sair com uma garota. Você vai chegar e vai falar só de você. é.
Não- Ah, é furada, furada. É furada, é furada, é furada. Eu acho que relacionamento, né? E aí o cara chega assim: Oi, Eduardo, eu tenho um software de ABM, marca uma reunião comigo. Qual a vontade que você tem de fazer isso? Nenhuma. Não desperta Agora, interesse, né? exato, você não pode fazer. Eu recebo milhares de ofertas assim todos os dias, Todos os dias. abordando: olha, isso aqui é uma oferta nova, não sei o quê. Todo dia nasce e meio frio e você vai botando lá na lixeira, no spam e todo Já dia nasce de reconhece logo, novo. já deleta logo. É, E aí acaba não sendo uma boa relacionamento, nem com certeza. constrói, né? Tá muito frio. E aí quando você ouve a pessoa cada vez mais, entendendo o problema dela, e você virando especialista, né? Como você falou, sendo interessante, não interesseiro, né? Exatamente. Uma das coisas que a minha tia-avó dizia, que era o seguinte: quem é bom de conversa, normalmente assim, fulano é tão bom de conversar com ele, não é porque ele fala muito, é porque ele escuta muito, né? A pessoa escuta bastante você. Então você Escutativo. gosta de conversar, a escutativa, você gosta de conversar com aquela pessoa porque ela te escuta. Se a pessoa fala, 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 pô, é chato, né? O cara Uhum. só fica falando dele mesmo, é muito chato isso. Não é esse caminho, né? Quantas pessoas, Felipe, tu acha, na tua opinião, que tem que ter num time pra funcionar bem um ABM? Olha, eu já tenho uma equipe que é uma pessoa só, né? Ele faz e executa, né? Às vezes é o próprio dono da empresa, né? Sendo essa pessoa, né? Porque Entendi. às vezes ele que mesmo vai falar com grandes contas, mas eu acho que hoje você consegue com uma pessoa só, né? Dedicando 1 hora por dia ou 1 hora por semana, o tempo que você faz. Porque como é uma venda complexa, talvez de uma semana para outra não vai mudar o ponteiro. Uhum, Né? Entendi. Você sabe, claro, né? Não vai sim. ter uma resposta Demora, tanto. tem um Você vai lead falar com algumas time maior. pessoas, um lead time muito maior, você tem Aham. que conversar. Então, acho que o mais importante é você não perder o processo. É porque ele vai te dar o lembrete que você tem que fazer. Constância, né? Constância, Legal, consistência e continuar, né? Que eu continuo entregando valor, né? legal. Como eu reforço o meu posicionamento e marca? Legal. Felipe, para quem está nos ouvindo, né, qual a diferença do one-to-one, one-to-few e one-to-many? Perfeito. Esses termos são, né, mapeados para quem faz uma estratégia ABM, né, trazendo para o pessoal. Então, o one-to-many é uma estratégia para muitos. Ou seja, seria uma estratégia um pouco mais genérica. Tá, Nem recomendo para quem Não está tão começando. personalizado, né? tá. Não tão personalizados, né? Quanto maior escala, menos personalização. Dá para personalizar o que você vai interesse para cada um. Então, essa é uma estratégia um pouco genérica, nem eu recomendo. Agora, no one-to-few, é legal, por exemplo, vocês vão fazer um evento. Vocês gostariam de chamar algumas empresas chaves. Então, o one-to-few tem até Boa. um playbook lá dentro do Maestro. Você Legal. monta lá e você fala, pô, como é que eu vou Você entregando escolhe valor? essas 50 empresas aqui, que são aí 50 empresas dos sonhos Exato. que você gostaria, Perfeito. E né? aí você vai entregando valor, ó, tem um evento, vai entregando, mostra um vídeo como foi ano passado, vai Legal. fazendo e porque uma empresa tem algumas pessoas lá dentro que você gostaria que Uhum. fosse. Aham. E aí eles vão conhecendo, vai falando lá dentro, que legal, falei com tal pessoa, fiz uma reunião para saber como é que vai ser o evento, ou para atrair patrocinadores, ou para eles irem no stand, ou para eles terem uma participação, fazer alguma coisa. Então, esse one to few eu acho que é uma estratégia legal, né, Certo. para trabalhar nesse aspecto de primeiros contatos, né? O one to few é legal para os primeiros contatos. Agora, quando o contato está mais quente, é muito melhor no one to one. One-to-one. Porque você vai para uma negociação, você vai Personalização maior. personalização maior, né? Então acho que a indústria ainda não entendeu isso. Ah, mas eu vou ter que ficar disparando e-mail em massa. Eu falei, não, one-to-one é como se fosse mandar uma proposta. Você não Aham. vai mandar uma proposta para muitos, assim, para o cara assinar, assim, é uma venda complexa, né? Então, nesse caso, o que que a gente enxerga, né, como estratégia no one-to-one? Que quanto mais a gente conseguir personalizar, né, e trazer mais pessoas envolvidas, criar mais pontos de contato, a gente aumenta a nossa entregabilidade. Legal. E quando a empresa consegue personalizar em escala, então é lindo, né? O caso ali da Netflix, por exemplo, uma personalização absurda em termos de Comportamento, conta, né? né? Eu mudo É o um meu case. perfil para o da minha A esposa, cara, Amazon. muda completamente ali Isso. Não, a as Netflix, a indicações, as Amazon, recomendações, né? Amazon, Spotify. E principalmente se você disser lá, não gostei, gostei ou amei, né? Pô, esse cara me conhece, né? Ele sabe dos meus É, gostos, ele sabe o que que É muito eu gosto de legal. Isso assistir. aí é uma personalização bem legal. Mas eu acho que tem um ponto que eu coloquei no meu terceiro livro, que tem um lado da personalização que ela incomoda. Quando ela é personalizada demais, você fica incomodado, que gera desconfiança até. sei. Boa, Porque, faz por sentido. exemplo, farmácia. Como é que esse cara sabe disso, né? É, Farmácia, você vai lá e você compra medicamento. Então ele vai ter uma hipótese de doenças que você tem. Uhum, Você dá o seu CPF, ele vai coletando e vai sabendo os medicamentos. aham. Imagina se aquilo é público e fala, meu, e aí, você tá com uma é.
uma doença tal. Contagiosa, né? E aí entra num lado que é intimidade, que aí estraga a personalização, verdade. entendeu? É muito próximo até. Existe até saindo aqui um pouquinho, mas trazendo para isso que você está comentando, Felipe, existe até um projeto, um grande projeto, que era você ter um cadastro único na saúde. Por exemplo, meu CPF, em qualquer hospital do Brasil que eu chegasse, o cara botava meu CPF e via todo o meu histórico, Uhum. né? Mas aí, esse lado que facilitaria muito para qualquer atendimento de qualquer médico, porque ele teria todo o meu prontuário ali pronto, mas aí o perigo é justamente o que você está comentando. Nossa. Isso pode ser utilizado contra a pessoa. Então, por exemplo, você vai fazer um plano de saúde, qual é o CPF? Putz, aí, não, aqui não vou fazer o plano de saúde contigo, porque tu tá aqui comprometido aqui com tais e tais pontos, né? Então, tem esses dois lados aí, eu acho que você colocou muito corretamente aí. Existe um livro chamado Lições de $1 bilhão. Esse livro ele fala, Dudu, de executivos, de empresários que perderam mais de $1 bilhão, né? Primeiro foi difícil pra caramba escrever o livro, né? Porque todo mundo quer contar como ganhou $1 bilhão, mas como perdeu $1 bilhão, putz, o cara se dispôs a falar, foi que ele errou, Nossa, tal e tudo mais, isso é aí é difícil, né? difícil. É difícil. E no caso do ABM, quais são os principais erros que as empresas cometem quando iniciam esse processo de implantação da ABM? O primeiro já comentei, né, que é querer vender para todo mundo, né? Não escolher as suas empresas-chaves. Certo. Não é uma estratégia em massa, né? A gente vai sair colocando no outdoor aqui, sair fazendo mídia na televisão, Show. né? Eu acho que a gente ser mais assertivo nesse primeiro ponto. E eu acho que começar com menos contas no começo é melhor. Não é um funil sair, né? Eu sempre acredito muito na expansão Certo. dessa estratégia. Então, de trabalhar poucas contas na fase inicial é muito crucial para o time ganhando maturidade. Uhum. Porque maturidade é a gente entender quantos pontos de contato a gente está fazendo na conta, quem são os principais decisores que estão envolvidos, Qual a melhor né? E a estratégia? gente vai melhorando esse entendimento, né? Porque eu acho que essas boas práticas a gente foi pegando casca por fazer várias vezes o processo, né? A gente tem muitos casos de sucesso de empresas que vendem para o hospital. O hospital é uma venda bem complexa, às vezes é bem familiar, verdade. dados de paciente, vender software para hospital putz, privacidade, é compliance, putz, é jurídico. Complexo. É um negócio complexo ali, você entrar em grandes contas. Então a gente entendeu, né, pegando todos esses estudos, falando, cara, o que funciona, o que não funciona, quais os melhores touch points, né? Boa. E a gente tem uma variável que é muito importante, que eu acredito que é o segredo da Maestro, que quanto mais pontos de contato a gente fizer e mais pessoas a gente falar, a gente aumenta a nossa entregabilidade. Legal. Então, Aumenta o isso... percentual de conversão também no final. Exatamente. Então, Show. isso que a gente envolve mais Tá. pessoas dentro dessa Legal. estratégia. Felipe, uma curiosidade aqui que talvez quem está nos ouvindo aqui no podcast tenha também. A gente está falando muito em conquista de clientes, tá? Uhum. Mas todas as empresas que já têm algum tempo de mercado têm a sua carteira de clientes. O que o ABM proporciona de ganho para essas empresas que já têm uma base de clientes já instalada? Perfeito. Então, a gente utilizar a estratégia de ABM para expansão, principalmente para manter esse cliente no LTV, Tá? né, manter ele na Boa. base. Excelente. Como que eu consigo manter esse cliente na base? Mantendo experiência, entregando produtos novos, né, aumentando o meu relacionamento. Então, a gente pode colocar objetivos dentro da Maestro, como, por exemplo, prevenção de um cancelamento. Eu Show. começar entregando valor para ele, renovação de contrato. Pô, o contrato vai vencer 6 meses antes, eu vou começar a movimentar, criar um plano do que a gente já fez, fazer todo um sucesso dele, fazer uma projeção, né, dessas ações. Pode funcionar como uma jornada de CS ali, então, né? Jornada de CS e também uma parte comercial, né, Claro. que pode ver De oportunidades. upsell e etc. Porque hoje, quando eu trabalhava na RD Station, a meta de CS era a retenção. Uhum. Aham. Hoje mudou. Hoje CS, o time de pós-venda, ele trabalha em receita. Hoje eu olho o Expansão CS como receita. Expansão de receita. Porque quanto mais o cliente fica no LTV, aumenta o meu ticket. Lógico. Aham. Porque ele vai me pagando ao longo do tempo, né? Então eu prefiro manter os clientes na base e ele me pagando, entregando experiências novas para que isso mantenha, seja consistente e é saudável para o meu negócio. Legal. Boa. Eu estou implementando, por exemplo, uma estratégia de ABM na empresa. Uhum. Quais são os KPIs que eu tenho que gerenciar e são indispensáveis para uma campanha de ABM? Cara? Perfeito, né? Então a gente pensar nessas KPIs agora, eu acho que o primeiro de todos é quais contas a gente vai trabalhar.
né? O volume dessas contas. Começaria com mínimo, sim, umas 10 contas no máximo. Eu recomendaria até 5 para ficar mais claro, tanto algumas de Uhum. expansão como as de aquisição. Dessas 5, quantas conhecem a empresa? Né? Uma camada de conhecimento, né? Que Uhum. ela já tem envolvimento. Qual dessas pessoas, né, que a gente chama de uma MQA, né? O que é um MQA? Market Qualified Account, né? Uma conta qualificada para o marketing. É uma conta que já demonstrou interesse, ele responde seus e-mails, Tem seu LinkedIn, interação, né? então já tem interação, então ele já é uma conta qualificada, né, para virar depois uma oportunidade. Então, esses basicamente são essas principais que a gente olha no dashboard lá e principalmente a gente tem um ABM Score na plataforma, que ele dá a temperatura do envolvimento. Ah, bacana. Então, por exemplo, cada ponto de contato ele metrifica. Por exemplo, uma visita presencial, ele dá um Uhum. ponto maior do Show, que uma mensagem no LinkedIn. show, boa. Então ele entende que aquilo lá, pô, eu fui O cara tá olho ao mais olho, engajado. apertei a mão. Entendi. Se apertar a mão da pessoa, tudo, a pessoa te viu, do que mandar uma mensagem para você fria no LinkedIn. Você nem vai olhar, né? Então ele qualifica o próprio produto do que tá quente, o que tá frio, para poder falar, olha, essa conta Legal. aqui e te ajudar a melhorar esse processo. Porque se eu falei para você que você tem que aumentar a entregabilidade, então, ou seja, não adianta, por exemplo, eu vou prospectar o Itaú. Se eu mandar 4 e-mails pro Itaú para uma pessoa, eu vou falar assim, não, o Itaú não gosta de mim. Falou, cara, uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários pelo Brasil, né? E eu vou ficar trabalhar um canal só por e-mail e uma pessoa. É, Cara, não o vai Itaú. funcionar, né? E aí a gente usa o produto que ele dá umas ideias muito interessantes. Por exemplo, quantos eventos o Itaú patrocina? Vários. Tava lá no Web Summit, no SXSW. Então, Nas será que corridas de rua, nas maratonas, maratona, nas Rock in bicicletas, Rio, bicicleta, tem no Cubo lá em São cubo. Paulo. Então, será que não tem um executivo que pode me fazer uma ponte se eu for num evento desse? É, Então, eu tenho que trabalhar a estratégia em campo. claro. Legal. Felipe, eu Boa. estava ontem em uma empresa, com os executivos de uma empresa, e tem uma parte da galera que vende commodity, Uhum. e a galera sempre fala que no final é preço. Não, no final é preço, cara. O cara, você pode ter o que for, mas o final que decide é preço quando você vende commodity. O que é que o ABM pode contribuir para quebrar esse paradigma? Eu acho que você entregar valor, né? Como é relacionamento, uma venda de relacionamento, além de ser commodity, o que você está trazendo diferenciais, né? História, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente está levando essas informações da empresa, porque você vai ganhando um relacionamento e o processo vai fluindo dessas ações, né? Porque eu acredito que não é só preço. A Entendi. estratégia é muito mais relacionamento, entrega de É, valor, né? Você quer comprar Coca-Cola ou Dolly, né? O que é melhor? Depende. Depende do público. Aham, O que eu vou fazer com cada coisa? Então, o que é a entrega de valor? A história que está por trás disso. é, Então, acho que o ABM pode conduzir, né, falar com mais pessoas entendi. dentro do processo. Porque a dor que eu tinha é que muita gente falava com uma pessoa só, né? Só falava com o lead, falava com um contato só. E a Legal. empresa é baseada de pessoas e entrega de valor. Um case que eu acho fantástico, Salesforce. Você vai ligar lá para Líder mundial. líder mundial em CRM, o maior CRM do mundo, e eles têm um processo muito interessante. Se você ligar lá para quero o Salesforce, vai vir 6 executivos aqui, 6 pessoas. Porque eles entendem que aquilo é uma transformação na empresa Da da pessoa. empresa. É uma transformação. E para trazer uma transformação, é o sales engineer, é o técnico, é não sei o quê. Então eles trazem mais pessoas. Não fica uma pessoa só falando. Então Entendi. ele vai trabalhar todos os pontos de Visões contato. E aí o que Show, eu essa entendi a estratégia é show. estratégia? Show. Aí que eu entendi a estratégia. Por que tem mais pessoas a envolver? Porque dá segurança. Tem o cara que é especialista nisso. Você não é só especialista no marketing. Tem uma pessoa especialista em vendas. Então, Como cada tem um, pessoas. exato, vai ter funcionalidades melhor, vai ter conversas melhores. Legal. Quando a gente usou o nosso próprio produto para vender para a local web, que a gente Eu acho fez que essa isso. estratégia a gente pode usar também, hein? Uhum. Então, eu Já já estou tava fazendo pensando aqui. benchmark aqui, Eu tô falando. já estou pensando aqui É, em mas implantar, é viu? boa. A gente usou isso para local web, né? Então, eu falei com o CEO, né? O meu time falou com o time de CS, a pessoa de vendas lá falou com vendas, Legal, marketing. Então, cada um para ter conversas na mesma hierarquia. legal. Porque tem um guru de marketing que ele coloca assim, que uma proposta matadora realmente de valor que você tem que ter, se você tiver essas 4, vamos dizer assim, fontes de diferenciação, excelente. Mas se você trabalhar uma delas,
também é muito boa. Você pode ser o mais barato, que é a pior de todas, mas pode ser o mais barato, né? Você pode ser aquela que o cliente tem menor risco, e aí eu acho que o ABM contribui muito para essa questão do menor risco, né? Uhum. Pode ser aquela que seja mais fácil, né? Mais fácil de Implantar. implantar, Plantar, implementar. de implementar e tudo mais, e aquela que pode ser mais rápido. Ou é você mais fácil, ou você é mais rápido, ou você é o mais barato, ou você é o mais confiável. Eu acho que o ABM entra muito nessa proposta da confiabilidade, né? Por esse conhecimento prévio anteriormente, né? Que você vai conhecendo o cliente vai te conhecendo, porque a gente desconfia de pessoas que a gente Não não conhece. conhece, né? Efetivamente. E para ganhar confiança é questão de tempo, né? Não é só ver, vi um vídeo no YouTube, né? É uma questão de tempo, né? Você A vai gente vai construindo esse construindo. processo, né? E eu acho que, que você falou da constância, né? É importante, né? Ser consistente Sim. no seu reforço de marca, na estratégia, né? Em cima disso. Pegando esse gancho aí que o Eduardo falou da confiabilidade, cara, a gente está vivendo agora em 2025 um cenário um pouco diferente de 2024 em termos mercadológicos, né? A gente percebe, pelo menos nas áreas, nos estados que a gente atua, um certo é, como é que eu posso dizer? O ano passado o mercado estava bem mais aquecido, né? Uhum, Esse ano a gente já percebe o mercado mais freado, vamos dizer assim. uhum, Em contextos assim de crise, de concorrência acirrada, de um uhum, mercado não tão aquecido uhum. por demanda, por consumo, como é que você enxerga o papel do ABM nesse contexto? Legal, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, clientes que falam assim, qual o modelo, também da pergunta que ele fala, qual o modelo de parar o ABM, né? Eu já estou fazendo o meu máximo aqui, né? E pode ser replicado para esse aí, né? Para um Sim. mercado não tão acelerado, né? Como a gente estava em 2020, 21 líquido, né? Demais, né? A gente fez bastante coisa, né? 2019 também foi um ano muito bom, assim, de liquidez. Uhum. E eu acho assim, né? Você não parar de entregar valor. Acho que o mais importante é não parar de entregar valor. Porque tem clientes que o cara tá fazendo ABM e fala assim, pô, fechei a janela de orçamento só 2026. O cara para o Mas contato. se você parar esse contato, que em 2026 você não tiver ainda o mind of share, Aham. top of mind O cliente, do cliente, vai perder essa negociação. Então, acho que por mais que você ouve um não, porque quantos não você vai ouvir ao longo da sua Sim. jornada, é legal. mas o mais importante é ser consistente, falando, cara, a gente realmente tá querendo estar próximo de vocês. É não E, largar a conta, né? eu acho legal que você colocou, porque assim, a gente tem que entender o que é valor para o cliente, né? Eu acho que a equação parte do valor, de entender o que é valor para o cliente. Eu sempre dou esse exemplo de que, por exemplo, quando eu estou viajando executivamente, quando eu vou passar 2 dias numa cidade, em Uhum, São Paulo, em qualquer lugar, eu prefiro muito mais um hotel. Porque o hotel tem check-in 24 horas, o hotel tem o café da manhã, né? O hotel tem todas aquelas comunidades do uhum, hotel, né? Mas quando, por exemplo, a gente viaja em família, a gente foi agora no carnaval, fomos os 6 para Flórida e tal, fomos para uhum. 2 cidades na Flórida, Miami e Cape Coral. E aí, quer dizer, a gente não fica em hotel. A gente sempre aluga Airbnb. Por É quê? casa, né? Porque é uma casa, porque você faz churrasco, tem a piscina, tem integração, você tem Você não pode liberdade. fazer isso num churrasco no hotel, né? Não dá, né? No Compra sua hotel, cada um fica no cervejinha, seu né? quarto, né? E cada um fica no seu quarto. Não E tem não tem integração da interação, família, entendi, né? entendi. Então, eu acho que o valor, você tem que perceber o que é valor para o cliente e, Exato, às vezes, a ocasião também para o cliente naquele momento, né? Às vezes ele quer uma coisa, mas em outro momento ele já quer uma coisa diferente, com uma proposta de valor diferente daquela que você está exato. oferecendo, né? Perfeito. É isso mesmo. Cara, como é que a gente tá vivendo um hype muito grande agora de inteligência artificial, né? Uhum, Todas as sim. plataformas embutindo inteligência artificial nos processos, né? Enfim. Como é que tu enxerga o impacto da inteligência artificial nas estratégias de ABM, até na Maestro também, se vocês já estão trabalhando isso, como é que tá? Perfeito. Eu acho que assim, né, tudo agora tava no Web Summit lá, tem a sessão só de startups de inteligência artificial. Cara, muita coisa que não é mais do mesmo, assim, né? Parece que me lembra, vocês vão lembrar muito bem daquelas sites de compra coletiva. Vocês lembram Ah, disso? lembro, Sim, lembro. Quantos quantos são Barato hoje? Barato.io. coletivo.
Hã? Barato Barato coletivo, coletivo. Groupon, tinha peixe vários. urbano. Peixe Peixe urbano. Quantos existem hoje? nenhum. Então, acho que na inteligência artificial vai sobreviver, na minha visão, alguns. Não estou dizendo que é disruptivo, é a longo prazo, vai melhorar ainda cada vez mais, mas eu hoje que estou vendo, eu até ouvi uma frase, cara, é legal vender a inteligência artificial, né? Mas, cara, o que a gente está utilizando para nosso negócio, que está funcionando de AI, né, ela facilitar o preenchimento da conta-alvo. Por exemplo, você coloca lá Nestlé, ela já vai dar as pessoas, os contatos, as Ah, ideias que fazer lá Boa. dentro, fazer todo o Sugestões, né? planejamento que eu fazia na mão. tá. Então, ó, até meses atrás a gente fazia tudo isso na mão. Você ganha tempo. Ganha tempo. Acho que é produtividade. A gente tá usando. E outra coisa que a gente pergunta qual o futuro da Maestro, a gente trazer previsibilidade para o cliente. O que que é previsibilidade? É não entrar na plataforma e pensar o que eu preciso fazer. A plataforma dizer, ó, você precisa vender, tem um ponto de contato ali aberto. Se você finalizar isso aqui, você aumenta sua temperatura na conta. Você precisa bater meta, você precisa vender. Legal, E a ferramenta própria vai te ajudando a orientar esse caminho, legal. né? Então acho que a gente está indo nessa linha, mas sem muito onda, assim, porque eu vejo que tem muita coisa de inteligência artificial, porém não vejo o que é mais do mesmo, assim, né? De tanta coisa que tá acontecendo. Entendi, A galera surfa a onda, acho que é natural. entendi. E pegando esse mote aí que o Eduardo colocou, né? Por exemplo, hoje você tem vários agentes dentro da IA, né? E você pode, vamos dizer assim, padronizar o contato do cliente quando você trabalha one to many, né? Uhum, Você pode padronizar o contato quando ele entra, por exemplo, na tua conta no sim. Instagram, né? Uhum, Quando ele entra na tua conta do Facebook ou LinkedIn ou qualquer uhum, rede social que você tenha. sim, E você utiliza esse agente, essa inteligência artificial, para já começar um contato e uma conversa com aquele prospect. sim. Você acha que isso é válido? Eu acho que é válido, assim, eu acho que tá ajudando muito a automatizar, mas eu falei para você ontem, né? Ainda acho que o fator humano é muito bom. Por exemplo, eu tá aqui no escritório de vocês, Hum, tá aqui, sabe? É Você acha que tá muito, eu tudo acho por que isso dentro? não é substituível, né? Eu falei, cara, eu como CEO da Maestro, fundador da empresa, eu tá próximo, né? Ir lá, apertar a mão. Tem meus co-founders que ficam no produto, legal. né? Mas, cara, ir pro campo, lá, ir lá fazer reunião, apertar a mão do cliente, sabe? Essas coisas que a galera acha que inteligência artificial é escalável, mas no nosso caso a gente tá falando de vendas complexas e Legal. a gente está educando o mercado. Se a gente não tiver esse fator, cara, quem que vai fazer esses negócios, né? Você vai mandar todo mundo embora É, daqui? Não vai. Muitas coisas que é repetitiva, a gente vai ganhar agilidade. Por exemplo, eu tenho 130 clientes com 6 pessoas. Isso é escalável, né? A gente consegue chegar a 300 clientes com o mesmo número de pessoas dentro da empresa. Por quê? Porque a gente é um software, né? Então isso é escalabilidade, isso é a gente poder utilizar a inteligência. Mas eu acredito muito que o modelo de vendas, a gente precisar ir no cliente, fazer essas coisas, não substitui. Pô, você vai lá fazer um curso é. presencial, né? E vai estar com. Como que isso vai acontecer, né? E Então, assim, até no nosso caso, né? O nosso relacionamento, a nossa amizade começou quando você veio no evento, no né? evento ano passado, no Fórum Novo Exatamente. Mercado Novos Métodos, né? Pois é. E aí começa um processo de relacionamento, de conhecimento, de identificação de valores, né? Uhum. De interesses, vamos dizer assim, que são os mesmos interesses, né? Que a gente quer desenvolver empresas no país. E aí começa esse processo, mas foi um contato pessoal que nós tivemos Exato. que fez essa aproximação, né? Eu gosto muito disso, de fazer isso, que não vai substituir, né? O evento presencial é uma coisa maravilhosa, né? O networking, É, todo mundo se conectando, né? Então, como é que você vai Inclusive, fazer isso com. é, insubstituível. Inclusive, convidar o pessoal que está em casa, né? A gente vai ter o nosso fórum Novo Mercado esse ano, 11ª edição, dia 9 e 10 de outubro, aqui em Fortaleza, no Teatro Rio Mar. Presença aí de grandes nomes também. Felipe brilhantou o evento ano passado. Esse ano a gente vai ter Alfredo Soares, vamos ter a Marcela Zaiden, Renan Nunes, Thiago Galdino, o próprio Eduardo Gomes de Matos vai estar novamente com a gente, Renan? prata da casa, o Renan. Então, um evento recheado aí de grandes nomes. Serão 2 dias esse ano, o primeiro ano que a gente vai fazer 2 dias. Uhum. 8 palestras, então o evento tá bem bacana. É, muito legal. E ano passado, eu queria mandar um abraço pro Renan, da Tecla T.
Sim, grande cliente parceiro. nosso, virou partir do evento de vocês, Sim, né? Tem outros legal. clientes aqui também, como a FWK. Cara, então aqui é um polo sensacional para poder fazer negócios, né? Então acho que Pô, isso reúne pessoas boas, né? legal. Legal. Cara, continuando aqui, tu enxerga alguma diferença de um funil tradicional para um funil de ABM? Com certeza, né? O funil tradicional a gente coloca visitantes do site, pessoas que preenchem formulário e vai qualificando, né? O ABM é basicamente o invertido, né? Porque você trabalha com poucas contas e vai expandindo entre elas, né? A personalização, a diferença, né? Que aquilo no caso é volume, né? Ou você usa tráfego pago para encher o site de Uhum, visita, ou ela vai lá num artigo no blog, acessa e preenche, né, o formulário. Então isso vai criando, né, uma máquina, né, de desenvolvimento disso, mas num volume e legal. qualificando para você. Agora, no ABM, como a gente está escolhendo as contas nossa diamante, a Aham. gente não pode fazer a Uhum, mesma coisa, né? uhum, Eu não acho que você deve trabalhar o mesmo modelo de vendas que você faz automático para contas estratégicas, claro. porque ela envolve, pô, são contas que são estratégicas para a empresa e receita, né? Então, um time dedicado, né? O que que você está entregando de valor diferente dentro dessas contas? Legal. Bacana. Galera, nós estamos conversando com o Felipe Spina, um dos grandes especialistas em ABM no Brasil, né? Quem sabe no mundo, né? Essa metodologia que vem contribuir para que a gente possa vender mais, agregar mais valor para o nosso Uhum, cliente, aumentar o LTV com a gente. E Felipe, buscando conhecer o Eduardo aí é apaixonado por kite. uhum. E o Felipe é apaixonado por quê? Sou apaixonado por educar o mercado, escrever, criar, eu acho que construir. Sou- Acho que eu amo isso, isso que faz brilhar os meus olhos todos os dias. É o seu Dá pra sentir. divertimento, então? Hã? É o divertimento, então? Eu acho pra mim assim, cara, se você não aproveita a jornada durante, você esperar chegar no final, né? É, Depois que eu li que o obstáculo é o caminho, faz todo Aham. sentido, né? A gente vai passar por turbulências, claro. vai cair, vai tropeçar, mas é o caminho, né? Então a gente aproveitar o processo, né? Legal. Aproveitar a Quem, jornada. quem quiser conhecer mais a Maestro, É maestroabm.com, né? Tudo junto, a Maestro ABM é o site. Será um prazer todo mundo que tá ouvindo aí legal. conhecer. Felipe, queria que vocês dessem uma dica para quem está querendo implementar e começar a estratégia de ABM, implementar essa campanha de ABM dentro da empresa. Quais são aí 3 dicas que você pode dar para os Boa, vamos empresários? lá. Já escolher as empresas alvo que você quer trabalhar. Essa é a primeira dica. Segundo, comece com poucas contas. Né? Não adianta você querer abraçar tudo isso. E seja obcecado pelo processo. Né? Saber os pontos de contato que você está fazendo, Boa. que a consistência ganha. Legal. Felipe, eu sempre pergunto aqui no Lições Gigantes, porque às vezes tem alguns livros que Uhum, fizeram a diferença na nossa vida, né? Para mim, pelo uhum. menos também foi assim, para várias pessoas. E para o Felipe Spina. Olha, eu adoro, né, escrever, ler. Tem dois livros que marcou muito a minha jornada. O pr- Hashtag anota aí, viu, pessoal? Hashtag anota aí. Dois livros Dois livros aí que importantes. foram muito importantes da minha jornada. O primeiro deles foi do Tim Ferriss, o 4 Hour Work Week, né? Trabalho 4 horas por semana. Parece bullshit o nome, né? Mas eu tava na Austrália, e me ajudou a melhorar a minha comunicação, a maneira de enxergar empreendedorismo, né? Legal. Como escrever, como montar, né? Então ele traz muito uma questão de liberdade, né? Então acho que foram várias takeaways que eu peguei desse livro. E o outro é o Traction, do Gabriel Wengber. Ele fala sobre tração, né? 19 canais Aham. de aquisição. E a gente usou muito esse modelo de experimentos de crescimento dentro da RD. E ali teve uma visão, falei, cara, que legal. E hoje eu uso esse mantra dentro da Maestro, né? Você não precisa ter o melhor produto do mundo. E você se você tem o melhor produto do mundo e não chega nas pessoas certas, não adianta nada. E se você chega nas pessoas certas e não tem um produto, você tem que trabalhar esse meio termo. É muito Sim, legal esse mantra, né, de Legal. você, bacana. como você chega nas pessoas, como você ganha atração, né, como Uhum, você vai aumentando isso. Então, ele fala várias coisas, ele tem um framework dentro do livro, então eu acho fantástico assim para quem quer criar canais de aquisição, então eu acho excelente. super válido e relevante. Legal. Muito bom. E Fortaleza, gostou? Amo. Quero estar aqui mais sempre. Me convidem mais, eu acho que é uma energia enorme. Tá aqui próximo, Boa. clientes,
amigos agora, né? A gente fazer um monte de coisa, Casa né? é Tá sua. próximo. Eu quero fazer kite aí um dia aí, Simbora. né? Vamos fazer um Demais. kite. Só tem um problema, se Legal. fizer a primeira vez, vicia, viu? Vicia, né? Vai ter que viver aqui. Vai ter que viver aqui, né? Quem sabe, né? É isso aí. E por que não? É isso aí. Boa. Bom, então estamos chegando ao final desse podcast aí, Felipe. Queria Agradecer. agradecer também a vocês, né? Uma oportunidade, pai e filho tá aqui, né? Eu queria Prazer. deixar uma homenagem ao meu pai também, que infelizmente não tá aqui, mas ele Legal. sempre vai estar presente comigo, Certeza. independente em qual estiver. Eu fiquei muito emocionado no evento do ano passado, a entrega do capacete do Ayrton Senna. Meu Legal. pai também super fã. Legal. E eu acho que só queria agradecer Boa. um exemplo que pai e filho tá juntos. Isso me emociona muito, porque A meu gente pai era um fa- cara muito fantástico, presente, que Certeza. me apoiava muito. Então, Legal. tudo que ele me trouxe de conhecimento como pai, É, e isso é o que eu levo pro resto da minha vida. é uma sorte, né? É uma sorte quando a gente tem um pai, né, bom, quando a gente tem um pai que é modelo, referência, Presente. né, presente. Eu também tive meu pai, que não está mais presente aqui, mas eu, como eu estava te falando ontem, né? Eu sempre honro a presença dele, falando nele todo dia, dando as histórias dele todo dia, os conceitos que ele passava, as lições que ele passava todo dia. Então é como eu honro meu pai também. Eu acho muito interessante essa relação, e principalmente quando a gente se dá bem, né? A gente se Exato. dá bem, E não tem aproveitem preço. isso, eu acho que é super inspirador, é legal ver vocês juntos, então é uma honra estar gravando A honra é aqui, me nossa. lembrar Prazer do é meu nosso. pai, onde ele estiver, Obrigado só, pela sua só coisas presença. boas. Tamo Legal, junto, Felipe. cara. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigadão, Obrigadão, imagina, cara. que isso. Obrigado, Tamo obrigado. junto. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí do Lições com Gigantes aqui com o nosso principal host, Eduardo Gomes de Matos. Tamo junto. É isso aí.